Saudações! Ontem eu falei aqui no canal sobre essa coisa nefasta e absurda que a Assembleia Legislativa aprovou aqui de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, né, e que o João Dória está para sancionar, em que se exige que as pessoas comprovem que foram vacinadas para realizar tarefas simples como entrar no metrô, entrar no ônibus e fazer uma compra no mercado e por aí vai. Eu abordei essas questões aqui ontem. A ideia é que eles aprovem isso e que isso seja exportado para outros estados brasileiros, né? Isso talvez alguém tente levantar questão judicial de que isso não é, de que isso fere, né, a Constituição, de que isso divide a sociedade em classes, que tem o potencial de criar castas de pessoas, né? Ou seja, um tipo de pessoa que por uma decisão pessoal, né, acaba se tornando um outro tipo de cidadão, né? Ou seja, você tem aqueles que têm os privilégios de poder entrar no metrô e aqueles que não podem entrar no metrô. Bom, eu abordei essas questões aqui ontem no canal e mais pro final do vídeo eu falei que parte das coisas que estão sendo propostas já começam a soar um pouco com aquilo que está na Bíblia relacionado ao 666 e que algumas dessas coisas e que curiosamente nós temos patentes aí, né, dessas big techs em que ele se fala, né, a patente 060606 que prevê uma série de coisas, por exemplo, criptomoedas ligadas ao seu corpo, ligadas às suas funcionalidades corporais, né? Ou seja, as informações estariam armazenadas no seu próprio corpo e não num computador externo nem nada, o que seria uma vantagem, porque assim, ninguém poderia. Suas informações são gravadas em você, né? Mas é claro que precisa de tecnologias auxiliares para que funcione também a ideia de que maneira mais simples de que a pessoa consiga comprovar, né, a sua que foi vacinada e etc, é que ela receba uma tatuagem invisível, né? Que só fica visível com equipamentos específicos, né? E calha, né? Dessa tinta invisível ser a luciferase, né? E as luciferinas que é uma substância que existe na natureza, né? E que recebeu esse nome do Rafael Dubois. E coincidentemente, alguém, né, as pessoas, ele decidiu colocar esse nome de luciferinas e luciferases, e coincidentemente isso está no rol das propostas, né, das big techs para solucionar essas questões, porque é óbvio, a gente para se perguntar, ué, mas a pessoa que esqueceu o papelzinho ou a carteira de vacinação em casa, ela não pode mais ir trabalhar? Como é que vai funcionar isso? É o tipo de coisa que, assim, nós não temos um sistema que comporte, e eles sabem disso. Se você lê aquele manifesto do ID 2020, ou seja, uh, organismos internacionais que estão comprometidos com o direito das pessoas de terem uma identificação internacional, de que as pessoas não podem, ou seja, eles colocam como um direito do ser humano para te obrigar a fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, eu falei tudo isso e então, levantando essas questões do 666, eu percebo que, assim, existe alguma, não é confusão, mas é uma coisa muito nebulosa, mas afinal, então, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos no apocalipse, nós estamos em tempos apocalípticos. Você está dizendo que através da vacinação todos receberão a marca da besta. Eu não estou dizendo isso de forma literal, né? Eu estou traçando um paralelo, mas há algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas e começa assim, a primeira coisa que a gente tem que abordar, né, é sobre exatamente a que se refere 666. Eu não posso falar certas coisas aqui no YouTube. Isso não é segredo para ninguém.
Eu tenho vídeos aqui no passado em que eu abordei um pouco dessa questão, mas tem coisas que eu simplesmente não posso falar. Eu tenho um canal no Telegram. Nesse canal do Telegram, eu tenho uma call que eu realizo às vezes lá, né? Um programa, no formato de podcast. Na verdade, você vai entrar, vai receber lá, vai ver que tem uma chamada de voz ativa, e aí você entra nessa chamada de voz. E se você quiser participar, você pode levantar a mão, eu posso abrir o microfone para você, inclusive, né? Como num programa de rádio. Mas então eu falo o que eu tenho para dizer, permito que as pessoas abram o microfone, eu abro o microfone delas para que elas falem o que elas têm para dizer, né? Então tem essa troca que é mais orgânica do que aqui no YouTube. Eu tenho mais liberdade para falar o que eu quiser e lá depois essa conversa fica gravada, né? Então fica num formato de podcast, é bem interessante. Eu realmente, então eu vou convidar vocês hoje às 7 horas da noite. Eu vou fazer um programa, um podcast, abordando justamente essa questão de do 666 e a campanha de vacinação e essas formas novas de identificação, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, vou deixar um trecho de um vídeo que eu coloquei aqui no canal há um ano atrás, mais ou menos, no início dessa questão toda, né? Aquilo lá é o que eu acho que eu consigo dizer sem maiores problemas. Eu gostaria de ter maior liberdade para falar sobre isso. Lá no Telegram eu posso, mas infelizmente lá eu ainda não tenho o mesmo número de inscritos que eu tenho aqui, né? Tá bem distante. Eu gostaria, se fica aqui o meu convite. Então hoje às 7 horas da noite, hoje é dia 24, né? É sábado, dia 24 de abril de 2021. Então hoje às 7 horas da noite, esse programa vai estar lá. Fica aqui agora com um trecho daquele vídeo que está aqui no canal, se você se interessar por assistir. São 3 partes, então são 3 vídeos de 1 hora, mais ou menos, né? Então, se você se interessar, tem bastante conteúdo interessante e eu abordo justamente alguns cenários, né, que os institutos, com os quais os institutos estavam trabalhando justamente para uma situação como essas, e é bem interessante como parece que vai seguindo tudo à risca, né? Então eu lembro, por exemplo, de ter conversado com um parente há um tempo atrás que é, esse negócio ia durar pelo menos 3 anos, porque é o que estava nos cenários. E ele falou, não, imagina, era no final do ano passado, ele falou, não, acho que já está normalizando, vamos normalizar, já tá, né? As pessoas já estão voltando a circular, acho que não vai voltar do jeito que estava, né? E agora nós estamos em São Paulo com um fechamento pior do que o do ano passado em diversos aspectos, né? Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com o trecho agora. Um forte abraço e vejo vocês lá às 7 horas da noite, lá no Telegram. É Recanto do Guerreiro, lá no Telegram. Muito obrigado e até mais. E para quem não sabe, né, o homem casado com Ivanka Trump é um cabalista de carteirinha, né? Ou seja, ele é um cara que ele é cabalista, né? Na família dele, né, tem origem judaica, né? E, e eles são donos do endereço 666 da Fifth Avenue, né? Um local, é bom lembrar que os Trump também tem um prédio lá na Fifth Avenue, né? E aí eu coloquei esse detalhe aqui. Disse-se que o edifício passou a ser da Brookfield Properties, né? Em 2018, o que ocorre, na verdade, é que eles assinaram um acordo de leasing que perdurará por 99 anos e os donos são, portanto, os Kushner, né? Então, em 2018, porque realmente estava pegando bem mal, né? Então, que ele... Então fica aí por curiosidade. Mas, na verdade, não é só por curiosidade, não. Essas coisas, isso daqui e essa parte aqui que eu coloquei aqui, eu tenho mais coisa para falar sobre isso, né? Ah, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque está ficando longo, né? Aqui eu deixei só aquela parte da Bíblia que é relacionada ao número 666, que a maior parte das pessoas conhece, né?
e cita sempre, né, que é sobre o número da besta. Mas tem outros versículos da Bíblia que fazem alusão ao número 66, né, 666, né, que tem aqui o peso de ouro que era levado anualmente a Salomão, né, peso de ouro que Salomão recebia. É bom lembrar que Salomão, ele acaba desobedecendo, né, desobedecendo Deus e permitindo os cultos do mundo, né, de se estabelecerem, né, através das suas ah, diver- diversas esposas, né? E também fala dos os filhos de Adonicão, e tem aqui o rei Nabucodonosor, né? Que faz uma estátua de ouro de 60 côvados de altura, 6 de largura, e depois ele fala de 6 instrumentos de música, né? Então também tem essa ideia de todos os de todos os povos se prostrarem a uma imagem, né? Que é disso que se trata essa passagem aqui. E se você observar aqui essa mesma passagem do Apocalipse, voltar um pouco antes, você vê que também tem a ver com essa imagem, né? E a Igreja Católica, ela que tem a interpretação dela, eu acho interessante assim, não é dogma da Igreja, mas muitos dos pais da Igreja levantam de que isso estaria ligado à imagem do imperador, né? De alguém que una, né, as características de líder político, militar e religioso, né? Que, como era o caso dos imperadores romanos, e aí cita-se o Nero César, né? E, e aí faz-se também tem enfim, a gente poderia ficar falando um tempo sobre isso daqui, mas como de repente começou a aparecer essas questões, né, de patente 666, né, luciferase, luciferina, mesmo acho que chega um ponto em que a gente não em que fica difícil de evitar falar sobre esse tipo de coisa, né? Eu não acredito que seja que isso se reduza a isso, né? Então a ideia de uma marca na mão e na testa e tudo mais, quer dizer uma conversão espiritual, né? Ou seja, de pessoas agindo e pensando como nesse sistema. Mas eu acho que isso pode ser um início, e assim, quando as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas falando sobre ah, de como elas não, pode ser que elas não entendam, né, sobre o que o Trump está fazendo, ou o que quer que seja, mas que ele está jogando um jogo de xadrez em 4D, né? E aí você vê, às vezes, esse cara aqui agindo e as coisas que ele está fazendo. Isso daqui ah, pode ser assunto para um próximo vídeo. Mas você vai ver que tem gente, por exemplo, que está dentro da administração do Trump que está promovendo essa ideia, né? Inclusive lá o cara que é responsável justamente seria um secretário de saúde, né? Um ministro, uma espécie de ministro da saúde lá, que tá bem de acordo com essas ideias aqui, né? E você se pergunta, mas como que, né? Mas o Trump que não, ele não é. Mas aí você lembra que a filha dele é casada com esse cara aqui, e que esse cara aqui é o segundo, é tido como o segundo cara mais poderoso do governo, e que ele tem, assim, ele é bastante consultado, né, para esse tipo de coisa. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.